Essa questão de demarcação de terras indígenas já tem definição constitucional, o período que se podia fazer isso. É preciso ficar muito bem claro que 13% do território brasileiro é área demarcada para índio. Não tem índio para tudo isso, acabou virando uma tremenda de uma picaretagem. Pegam 10, 20 índios de uma região, ocupam na outra por interesses meramente comerciais espúrios. Então é bom que o país tome conhecimento dessas coisas. Esse negócio de índio tá indo para o suicídio, índio vai para o suicídio pelo excesso de cachaça, de droga, de desocupação, quando está se falando. E aí diga a Vossa Excelência, diga a essa comissão. Uma declaração do presidente, na época, era ainda deputado Bolsonaro, onde ele dizia que havia no país uma indústria de demarcação de terra e que no que dependesse de mim, frase dele, não tem mais demarcação de terra indígena. Isso vai diretamente em relação a peculiaridades que são inclusive estabelecidas pela Constituição Federal, que é a garantia desse espaço, o respeito à sua cultura, o respeito realmente aos seus costumes. Então, eu queria saber da senhora a sua preocupação em relação à demarcação também de terras indígenas, e se de fato não teremos essas demarcações, como isso será levado. Infelizmente, nas últimas décadas, eu diria assim, tanto no governo do PT quanto no governo do Temer, a quantidade de demarcação de terra foi realmente muito pequena, e isso tem um impacto gigante em relação a esses povos indígenas do nosso país. Muito obrigada. Um líder nato, então eu tenho muito prazer de vê-lo hoje. Ministra Tereza, com a devida vinda e respeito ao senhor presidente, é uma questão apenas de ordem. Sim. Se me permite fazer só um adendo às palavras competentes da senhora ministra, quando você fala de política indígena, só fazer uma ressalva. Talvez muito não conhece aqui, ela teve há menos de 15 dias atrás, lá com o NABAN e outras autoridades, com o ministro da Meio Ambiente, lá numa reserva indígena no Mato Grosso, lá no campo do povo parecis. É uma demonstração inequívoca que o índio quer oportunidade. São quase 12 mil hectares que está sendo produzido, com tecnologia, com preservação ambiental. E eu quero prestar esse testemunho aqui, até para esclarecer algumas pessoas talvez menos informadas, do que o índio quer o quê? Oportunidade. Haja vista que lá são 1.400.000 hectares, apenas 12 mil hectares estão sendo plantados. E se nós fazermos uma pesquisa aqui, democraticamente, em relação às demais reservas no Brasil, todos querem, na verdade, não querem ser mais usados por pseudos dos defensores dos índios brasileiros. Então, vamos largar de hipocrisia e demagogia no Brasil. Nós precisamos, na prática, ver a coisa de forma resolutiva. E vou trazer a Vossa Excelência, esses próximos dias aqui, também uma comunidade lá de Comodoro, que são 400 mil hectares, que estão praticamente de joelho, pedindo, pelo amor de Deus, também que cabe entrar pelo parte da FUNAI e, sobretudo, pelo MPF, que eles também querem implantar para se alimentar melhor e, acima de tudo, ser gente respeitada, sobretudo com dignidade, e viver com justiça social. Faço adendo para Vossa Excelência, a senhora esqueceu de dizer que viu a beleza lá dos índios lá, da comunidade da cidade de Campo Novo do Parecis. Obrigado, senhor presidente, obrigado, ministro. Parabéns. Senador Major Olímpio. Senhora presidente, para nosso orgulho do PSL, senadora Soraya, presidente dessa importantíssima comissão, excelentíssima senhora ministra, meus irmãos senadores, a população que nos acompanha. Em primeiro lugar, dizer da minha satisfação de ter a ministra aqui na nossa casa prestando contas ao país. A título de questionamento para a senhora, foi até me solicitado uma questão sobre se está nos planos do Ministério implementar ou impulsionar o programa de aquisição de alimentos da Conab. Depois, para a senhora discorrer sobre isso. E eu quero dizer da importância do momento que nós estamos vivendo para o país e, nesse novo momento, uma nova dinâmica. Quero dizer que
O meu respeito, eu sou interiorano de Presidente Venceslau e aprendi desde muito pequeno a importância do agronegócio para a economia brasileira. Foi para a minha região. Tenho lá um grande líder na região que hoje está no governo, junto com Vossa Excelência, Naban Garcia, que está aqui, que é amigo de todas as horas. Quando era palavrão falar o nome do Bolsonaro, o Naban já estava conosco andando pelo Brasil e dizendo e mandando uma mensagem para todas as pessoas do agronegócio, da agricultura familiar, dizendo: tenham esperança que nós vamos mudar esse país. Nós vamos inverter essa equação macabra e, mesmo com toda a dificuldade, todos nós sabemos que no auge da crise econômica foi o agronegócio quem suportou e carregou nas costas o que restou da economia brasileira. Então estamos vivendo um novo momento onde tem tudo para ser impulsionado. Dizer aos nossos amigos e até para se Vossa Excelência entender por bem discorrer, essa questão de demarcação de terras indígenas já tem definição constitucional, o período que se podia fazer isso. É preciso ficar muito bem claro que 13% do território brasileiro é área demarcada para índio. Não tem índio para tudo isso, acabou virando uma tremenda de uma picaretagem. Pegam 10, 20 índios de uma região, ocupam na outra por interesses meramente comerciais espúrios. Então é bom que o país tome conhecimento dessas coisas. Esse negócio de índio está indo para o suicídio, índio vai para o suicídio pelo excesso de cachaça, de droga, de desocupação, quando está se falando. E aí diga a Vossa Excelência, diga a essa comissão, nós precisamos promover formas que o índio possa produzir, ele possa se tornar profissional. Vamos parar com essa demagogia barata, ideológica e burra, que quanto mais sofrido o sujeito for, melhor. E não vem com essa conversa: eu tenho um legado de 500 anos. Então, dizer exatamente que nós temos muita esperança, depositamos toda esperança em relação a isso. Eu vi aqui episódios lamentáveis, aqui no Gramado Verde, conflito de tais índios com a polícia para invasão aqui, para destruição de patrimônio. Um tenente da Polícia Militar levou uma flechada. Teve a perna extravasada por uma flecha. Então, essa questão de, olha, não sabe o que estão fazendo. Então, nós temos que ter muita responsabilidade em relação a isso. Nós precisamos ficar muito atentos a essas ONGs piratas que estão tentando ocupar o território brasileiro e por mera especulação, por mera safadeza, por negócio e usando a figura para demarcação de terras. Vossa Excelência colocou muito bem, nós vamos cumprir o que está na legislação, no texto constitucional. É hora de parar com esse mimimi, com esse coitadismo, com essa política que está dizendo: vamos cuidar desses coitadinhos. Não, vamos tratar com dignidade. Vamos gerar emprego, vamos gerar renda. Isso também, muitas vezes, a meia-verdade é pior do que a mentira. Eu estava vendo aqui, o Brasil, por molécula, por hectare, é o 7º país do mundo. E antes do Brasil, nós temos esses coitadinhos economicamente, que nem a Bélgica, que nem o Japão, que devem estar numa extrema dificuldade tecnológica. Então, dizer a Vossa Excelência que o caminho certo está sendo trilhado. Em um último momento, só encarecer a Vossa Excelência muita atenção em relação ao CEAGESP São Paulo. Obrigada, senador Major Olímpio. Senador Sérgio Petecão. E o senhor tem uma solicitação, senador?
Senhora presidente, uma só sugestão. sugeriria, tem mais 2 ou 3 depois do senador Petecão, faz as perguntas todo mundo junto e depois a ministra responderia para todo mundo junto, Senhora, ok? Só isso ali para nós concorda? agilizarmos. Tá. Beleza. Senador Sérgio Petecão. Ministra Tereza Cristina, a minha fala vai ser na linha do agradecimento. Eu tive o prazer de acompanhá-la na sua ida até o Acre e, sinceramente, fiquei encantado. Me conhecia aí pelos colegas que falavam muito bem da senhora, mas não tinha tido o prazer de conviver. E, sinceramente, gostaria que alguns colegas seus, ministros, pudessem ter assim, o mesmo tratamento que a senhora tem para com os parlamentares. Não é de privilégio, né, esse negócio de discutir emprego, é no trato com as pessoas. Eu visitei alguns ministros aí que é tranqueira. Os bichos é preciso dar uma melhorada grande para poder ficar ruim. E sinceramente, queria lhe agradecer em meu nome, em nome do povo acreano, porque uma vez eu disse para o presidente Michel Temer, quando ele fosse nomear um ministro, um diretor, uma autoridade dessa aí, tinha que mandar primeiro o cara ir lá no Acre, passar 10 dias lá no Jordão, lá em Mané Urbano, para ele conhecer o outro Brasil que as pessoas não conhecem. É outra realidade. Eu visitei um colega seu, um ministro, ele disse que estava querendo criar uma indústria de software lá no Acre. Meu Deus, nós estávamos atrás de um ponto de internet para botar lá no Jordão, para que os prefeitos não possam perder os prazos, para mandar os documentos, um ponto de internet. Porque eu já tinha ido lá no Acre, lá em Cruzeiro do Sul, com o Kassab, o ministro, e ele disse que ia ter internet para todo mundo. As pessoas querem muito pouco. E quando a ministra foi lá ver essa experiência que alguns guerreiros, e ela ouviu um depoimento de uma líder do PT, de uma liderança do PT, pedindo desculpa a ela, que a liderança dizia que pregava-se no Acre que essa soja transgênica, a primeira coisa que fazia era tirar a potência do homem. Acabou com todo mundo. Quem é que queria plantar esse negócio? Ela ouviu. Isso era plantado, ó, se comer soja transgênica, acabou, não serve mais para nada. E segundo, o negócio apertou mesmo e disseram que essa soja comia até criancinha. Então, para a senhora ver como é que era. É 20 anos de PT no Acre. Então, eu não sei se a soja é o melhor caminho. Não é da minha área, sinceramente eu não sei. O que eu quero é que aquele estado saia daquela situação que se encontra. Uma planície que chove todo dia, uma terra plana que não tem... Se a pessoa tiver que morrer lá no Acre, tomar um chá de pedra, morre, que não tem pedra. É só o nosso pasto. Eu acho que as coisas dão certo, porque o pasto não tem melhor do que aquele pasto. Eu conheço um pouco desse Brasil e vejo. Está aqui do lado a hidrovia do Madeira. Do outro lado, a Transoceânica, que já está pronta. Foi uma estrada que fizeram, que gastaram bilhões de dólares. Serve para nada, nada. Aquilo que a senhora disse, os peruanos vão comprar carne na Austrália, nos Estados Unidos, e nós estamos ali a 300 quilômetros, na fronteira. Não, na verdade não tem nenhum quilômetro, que é só cruzar o rio, já está do outro lado. Então e aqui eu queria agradecer, ministro, aqui, o Orlando está aqui, é secretário de Relações Exteriores, né? Eu tive lá com um empresário, lá, Dom Porquito, aquela situação que eu falei para a senhora, eu ligava para ele aí quando a senhora estava falando, e para o empresário ele disse que foi resolvido, vai fazer o teste segunda-feira, né? Porque ele, para exportar o porco lá para a Bolívia, ele tinha que vir no Mato Grosso e andar 3.500 quilômetros. Da onde ele está, da onde ele instalou a indústria dele. Nós temos problema com o Peru, estamos conversando e quebrando alguns entraves, mas ele não queria negociar com o Peru, ele só queria passar com a carga dentro do Peru, e os peruanos proibiam. Então, esse negócio de índio, meu Deus do céu, não tem um lugar que tenha mais índio que no Acre, não existe.
E eu convivo com esses índios. E quando eu vejo assim umas colegas, tem uns índios aqui em Brasília que faz essas manifestações aqui, uns indião bonitos, eu queria que eles fossem conhecer a realidade daqueles índios lá de Santa Rosa do Purus. Santa Rosa do Purus. Na gestão passada, eu fui lá no Banco do Brasil falar com o presidente para que ele abrisse uma agência do Banco Postal, para que os índios de Santa Rosa do Purus não tivessem que vir a Mané Urbano, uma semana de barco, receber os seus benefícios. Aí o presidente do banco disse, só a sala dele era um andar. Acho que ainda é um andar, coisa bonita. Senador, essa agência do Banco do Brasil, lá em Santa Rosa, ela não é viável. Lógico que não é viável. Lógico, como é que uma agência do Banco do Brasil... Aquela agência Exalcia, aquela do Correio, que é agência postal, né? É só para o pobre do índio. Se só tirar uma foto daquele monte de índio numa fila e tiver ali a marca do Banco do Brasil, só botar nessa sua parede bonita aqui, vai viabilizar a agência. Então, nós que estamos lá na Amazônia, e para mim, eu vou convidar todos os ministros, já estou convidando, já convidei o Moro para que ele possa fazer uma audiência pública, um evento lá na fronteira. A nossa fronteira é com o Peru e a Bolívia, os dois maiores produtores de droga do mundo. Eu estou dizendo isso porque isso não é segredo. E é preciso que nós, esse novo governo no Brasil, diga lá para o Evo Morales, que era recebido com tapete vermelho lá no meu estado, diga, não, meu irmão, agora segura essa tua droga aí e não vai mais entrar. É um estado pequeno, E as pessoas falam muito dessa relação. Eu me assustei esse negócio do veneno. Quando a colega disse que eu tinha com medo já 30 quilos de veneno, morre todo mundo. Mas ainda bem que diminuiu para 7. Ficou 7 litros, né? De veneno. Quem é que aguenta? O cara come um racuminzinho daquele desse tamanho, já morre, mas nenhum 7 litros de veneno. Mas essas coisas assustam. Isso, quando é dito muitas vezes, vai virando verdade. Isso lá no Acre era dito muitas vezes, que o negócio do veneno, que vai morrer todo mundo. Isso assustou as pessoas. Então é preciso que o governo federal, esse braço do governo federal, que são os ministros, os secretários, possa ter, não é privilégio não, é uma atenção diferenciada. É que eu disse para o ministro, se só abrir um ponto de internet aqui, nessa cidade satélite aqui, em torno de Brasília, é mais um ponto que só abre. Quando só abre lá no Jordão, lá em Mané Urbano, é o ponto, que só tem um. As pessoas vivem isoladas, não tem aeroportos, as pessoas passam 15 dias para chegar numa comunidade daquela. Então, ministra, eu só quero lhe agradecer, assim, de coração, a sua gentileza, o seu gesto, né? Que aquilo ali, eu sei que a senhora é acostumada a ver soja, milhares e milhares de hectares, mas para nós aquilo tem uma simbologia. Ali, só em cima daquela máquina ali, triturando aquele negócio ali, para nós agora, nos permite que a gente abra um debate com as pessoas. Olha, a ministra veio aqui, se isso fosse tão ruim assim, a mulher não vinha. Então aquilo para nós, assim, depois teve uma briga, todos queriam que a senhora fosse. Aí eu tive que ir em outros produtores que prepararam para a senhora ir, mas eu sabia do aperto da sua agenda, mas aquele seu gesto ali, o governador Gladys, eu estou aqui em meu nome, em nome do governador Gladys, né, em nome de todo o povo acreano, porque quando vai no Acre, porque ir aqui em São Paulo, ficar aqui nesse ministério no ar-condicionado, aí é moleza. Eu quero ver aí no Acre. Quando um ministro, um secretário desse vai no Acre, aí para mim é uma demonstração de um gesto de humildade, de pessoas que realmente estão preocupadas com outro Brasil, que as pessoas não conhecem.